que tem uma proposta de jogo que é um jogo mais de posse, né? Eles se agrupam ali com muitos jogadores no meio campo. Eles até mudaram em relação ao que a gente estudou eles aí na pré-temporada. Eles estavam jogando num 4-3-3 e hoje eles vieram praticamente com um 5-3-2, né? Uma linha de 5 e espelharam os laterais ali para usá-las para bater nos nossos laterais. Mas eles têm um jogo em corredor central ali por dentro, que é um jogo curto, um jogo chato, um jogo onde eles prendem bem a bola, um jogo de aproximação. E o fortalecimento do setor com a entrada do Geilson para fazer a função junto com o Edson era justamente para a gente poder estancar essa posse deles aí. Que apesar de ser uma posse, eles tiveram até acho que 52% contra 48% de posse, um pouquinho mais que a gente, mas o ABC realmente, dentro do planejamento da estratégia que foi montada, os jogadores seguiram. A ideia era deixar eles ficarem trocando passe e a gente ser letal nas transições, e eu acho que a gente construiu bastante. As nossas oportunidades foram muito mais claras. Teve uma defesa do Matheus no segundo tempo, um pouco mais perigosa. O resto era o adversário com a posse, mas a posse pela posse, né? Sem agredir, sem finalização, as finalizações meio bloqueadas. Então, a ideia, como você perguntou, da escalação do Jesus. O Fabão fez um movimento ontem no treino de bola parada, um movimento meio atípico, foi esticar a perna, esticou demais, acabou tendo uma lesão na posterior. E aí a gente já tinha treinado durante a semana o Lucas Souza, e aí começou com o Lucas. E o Geilson foi estratégia de jogo mesmo, a gente queria fortalecer um pouquinho o jogo mais central, e o Geilson vem fazendo bons treinos também. Nesses jogos amistosos, foi um dos jogadores que mais se destacou. Então, até para premiar o atleta pelos jogos que ele fez e levando em consideração a postura tática do adversário, a gente optou por ele. Boa noite, Rodrigo. Eu acho que tem muita margem para evolução ainda, né? O primeiro jogo oficial da temporada, então, e a gente praticamente começou do zero e montou um novo time. Então, margem para evolução, certeza a gente tem, principalmente esses 3 jogadores da frente aí. Mas como você frisou e frisou bem, eu gostei muito das movimentações. A ideia, já que quando a gente viu que eles vinham com 3 zagueiros, era a gente usar esse que a gente chama de meio espaço entre zagueiro e lateral com nossas extremas, e a gente usou bem. E a ideia também era forçar entre a linha de 3 as movimentações do Igor Bahia, em vez de fazer mais jogo apoiado, atacar um pouquinho mais de espaço. Que acabou acontecendo, a gente até criou uma oportunidade muito boa no primeiro tempo, ele enfrentando o goleiro em um ataque desse espaço. Então eu gostei das movimentações, mas com certeza tem margem para evolução, sim. Eu acho que o que a gente pode melhorar? Os acabamentos. Porque a gente poderia ter acabado ali 2-0, 3-0 no primeiro tempo, passou muita bola na pequena área, passou 1-2 pelo Thiaguinho, aí teve essa oportunidade do Igor Bahia. A jogada que originou o segundo gol, a gente já tinha a possibilidade de fazer no primeiro tempo, porque ela foi treinada para acontecer, que a gente detectou ali, através do nosso analista que faz as bolas paradas, o Gustavo, a gente detectou que tinha um espaço bem interessante que poderia ser aproveitado pelo Edson. Então foi uma situação que a gente trabalhou durante a semana, a gente analisou em vídeo e acabou replicando no jogo. Mas no primeiro tempo já tinha a possibilidade de fazer. Então eu acho que os acabamentos, eles poderiam ser um pouco mais qualificados, porque é um adversário perigoso, é um adversário que não abdica de jogar. Eles acabaram o tempo todo ali, até no final do jogo, ainda tentando jogar. E aí nesse tipo de adversário, você precisa ser um pouco mais eficiente, mais efetivo. E a gente construiu, em alguns momentos, em boas transições, em boas saídas, mas o acabamento pode ser melhor para a gente acabar o jogo com um pouco mais de tranquilidade. A gente, boa noite, a gente já teve um tempo bom aí de preparação, né? A gente iniciou 17 de novembro e teve um tempo bom de preparação. A gente vai ter essa semana, que é uma semana que a gente chama de semana cheia de jogo, né? São 3 jogos em uma semana, sendo que eu até não entendi muito bem a tabela, porque colocaram a gente para jogar domingo e quarta, né? E esse jogo poderia ter sido sábado. E aí botaram quarta, jogo fora, e a gente tem que jogar sábado. Então é meio assim, o tempo de recuperação, isso tem que ser levado em consideração. Aqui o estado como um todo, né, é muito quente, desidrata muito o atleta.
Então a gente já começou a nossa recuperação dos jogadores e essa semana vai ser mais puxada, mas como você fazer, tem uma semana para preparar para o Clássico e depois vão ter outras semanas também. Então é aproveitar da melhor forma, sempre que tem semana cheia a gente aproveita para recuperar, aí tem os treinos de aquisição e trabalhar em cima sempre do próximo jogo, do próximo adversário. Mas a gente tem otimizado da melhor forma essa condição que a gente tem de treino para que a gente possa encaixar e criar as alternativas, porque o Rodrigo até falou na pergunta aí, a gente não pode ser um time de um repertório só, né? A gente tem que variar nosso repertório, atacar por corredor central, atacar com dobra de lateral e extrema, atacar com extrema atacando, fazendo um ataque de última linha, fazer a construção a 3, construção a 4, então esse tempo, quando a gente usa para criar esse repertório, porque fica mais difícil para o adversário nos neutralizar, a gente tendo um bom repertório de ações táticas em todas essas fases do jogo, na hora de atacar, na hora de defender, e principalmente nas transições e nas bolas paradas também. E nós temos um time de boa estatura, com bons batedores, então a tendência é a gente evoluir muito nesse aspecto e alguns jogos serão definidos nessa situação aí. É emblemática, porque primeiro que tinha 300 dias que não ganhava um jogo oficial em casa, né? Então a gente precisava voltar a vencer e começar o resgate da nossa identidade, que é ser muito forte jogando dentro do Frasqueirão, que sempre foi a identidade do ABC. E eu até falei aqui na minha entrevista de apresentação, todas as vezes que eu vim jogar aqui, é muito difícil jogar contra o ABC quando a torcida está jogando junto e a torcida joga junto com o time. E a gente precisa, e essa vitória era muito importante para o início desse resgate. A gente tem margem para muita evolução, mas era fundamental colocar 3 pontos na tabela, já que a gente vai sair para o jogo fora agora, daqui a 3 dias, ganhar, e não só ganhar, mas ganhar com autoridade, como a gente ganhou, a gente criou oportunidades até para ser um placar um pouco mais dilatado. Então eu estou satisfeito, estou contente com o resultado, com a performance da equipe, mas sempre ressaltando que existe uma margem de crescimento grande. Eu acredito que com a sequência dos jogos e os jogadores vão ritmar mais, vão se entrosar melhor, vão se conhecer um pouco mais, a tendência é que a gente faça jogos de um nível de qualidade um pouco mais alto do que o que a gente fez hoje. E deixar o adversário jogar vai ser uma situação que vocês vão ver bastante, porque é meio que uma característica da nossa equipe, né? A gente tem até a gente marcou bastante em bloco alto nos tiros de meta, mas a partir daí a gente tem, em algum momento, como ideia, ser um time mais reativo. O que acontece, e a gente não pode desprezar no jogo, é que o adversário teve um mérito, tem um mérito. É um time que troca passe, é um time de muito jogador técnico, jogador de bola no pé. Isso torna o jogo difícil, porque os caras querem jogar, os caras vêm para a bola no pé, vêm para o jogo curto, vêm para esse jogo que a gente chama jogo apoiado, né? E às vezes eles conseguem criar superioridade ali no corredor central e acaba dificultando sim o jogo. Agora sim, como eu falei inicialmente, era uma posse que não era posse pela posse, porque o nosso goleiro praticamente no primeiro tempo pegou 1 ou 2 chutes só de fora da área. Então isso não chegou a nos incomodar, mas eu falei no intervalo do jogo que a gente precisava aumentar um pouco esse ritmo, pressionar um pouquinho mais o portador, para que a gente tivesse as possibilidades de transição, como acabou acontecendo no final do jogo ali, uma com o Igor Bahia, 2 chances com o Lima, né? Uma de rebote do goleiro, a outra de uma situação de erro de saída que a gente roubou a bola. Então, em algum momento, a ideia era essa mesmo. É difícil você, principalmente no nosso campo aí, que é um campo de grama pesado, né? Você manter intensidade de marcação em bloco alto o tempo todo. Então, em alguns momentos, a gente vai recuperar um pouco sem bola e depois fazer as transições, já que a gente tem uma característica boa ali dos jogadores de lado e o próprio Igor Bahia, que é um jogador de ataque a espaço. Perfeita a sua explanação. Eu falei anteriormente até na resposta, não é só o resultado, a gente ganhou com autoridade o jogo, a gente criou para ganhar e poderia até ter ganho com um placar mais dilatado, mas sim, a gente precisa melhorar os acabamentos, que eu chamo de acabamentos, né? A gente pode
terminar essa construção de jogadas com mais qualidade, porque essa efetividade vai ser importante em jogos que a gente esteja ali com o placar muito apertado. E eu acho que, pelo que a gente apresentou e vem treinando aí, a gente tem sido muito assertivo nessas bolas. O Lima é uma das melhores bolas do Lima, é quando a bola chega na entrada da área, ele tem chapada, ele tem virada de pé, e ele estava bem ansioso ali, que ele tem um ano que não joga, né? Então ele está vindo de uma lesão de LCA, ainda está buscando o seu melhor ritmo, mas ele estava bem ansioso para fazer um golzinho ali e poder ser premiado nesse retorno com a vitória e com o gol de um atleta que se dedicou durante um ano aí para poder estar apto a jogar. Mas de fato a gente precisa melhorar essa efetividade na hora que a gente constrói as oportunidades, porque em determinados jogos mais apertados a gente vai precisar dessa efetividade.